Fala aí, pessoal, tudo certo? O professor Damas Azevedo de volta contigo aqui, ó. Nesse vídeo, nós vamos falar de um detalhe. É uma coisa que eu gosto de trabalhar, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas que eu tenho muito receio de fazer esse tipo de vídeo sem antes conversar com você, tá? Então eu vou pedir para você aí um pouquinho de paciência, duas coisinhas que eu quero conversar com você antes da gente produzir esse material aqui juntos, antes da gente dar sequência. Coisa rápida, tá? Prometo. Eu sei que eu enrolo pra cacete, mas é rápido. Primeira coisa que eu quero falar com você é o de sempre, né? Poxa, não esquece de dar aquele like, compartilha esse vídeo aqui se você achar legal. Se inscreve no canal se não está inscrito ou inscrito ainda. Marca aí as notificações para receber tudo bonitinho. Não custa nada, você dá uma moral para mim e a gente continua trabalhando juntos aqui no canal do YouTube. Segunda coisa importante aí sim o papo sobre o vídeo. Nós vamos trabalhar aqui um vídeo sobre assuntos mais cobrados do ano. Né? Nós estamos aí em novembro, hoje é dia 18 de novembro, então estamos aí no finalzinho do ano de 2024 e já dá para a gente ter uma ótima ideia de como foi o ano, levantamento de questões, blá blá blá. E esse tema é um tema que eu sei que é muito interessante para vocês, para mim também. Assuntos mais cobrados de alguma disciplina. Só que eu preciso fazer um disclaimer. Olha que bonito, né? Nem sei o que eu estou falando, mas tudo bem. Eu preciso fazer uma observação importantíssima sobre esse tipo de vídeo. Você não pode considerar esses vídeos de principais assuntos como a direção do teu estudo, tá? Esse tipo de assunto tratado aqui, ele tem que ser considerado depois que você já conseguiu passar por todo o módulo, por todo o trabalho. Por exemplo, um vídeo de hoje, direito administrativo. Depois que você trabalhou todo o módulo de administrativo, passou por tudo que o teu edital pediu, aí você começa a olhar essa questão de principais tópicos. Porque isso aqui, ele tem que ser muito mais usado na hora da revisão e da preparação em reta final do que na preparação inicial. Tá? Eu vejo muita gente errando com essa mania de eu vou estudar os pontos principais, o que cair na prova é melhor e tá tudo certo, e eu não vou perder meu tempo estudando o que não cai. O problema é que a gente nunca sabe o que cai e o que não cai. A gente pode ter estatística dizendo o que mais cai. Mas se tem alguma coisa que mais cai, é porque tem outros tópicos que menos caem. E se eles caem menos, é porque cai. Apesar da incidência ser menor. Tá? Então não considere isso como um estude apenas isso e dane-se. Não, não é assim que funciona a cabeça de quem quer se preparar para o concurso público e realmente conseguir uma nomeação. Se você está querendo se preparar só para se convencer que está fazendo a sua parte, não é comigo. Eu estou aqui para te preparar porque eu quero que você seja nomeado, nomeada e mude de vida junto da administração pública. Tamo junto? Então, não esquece de no finalzinho do vídeo, se você gostar aí, comentar o que você acha. Pô, vamos continuar essa série, digamos assim, de assuntos mais cobrados, faço de outros assuntos, faço de outros temas. Você que manda. Vamos começar o nosso assuntos mais cobrados de, pode ser o primeiro vídeo da série ou pode ser o último, depende de você. Vamos falar sobre direito administrativo. Só para constar, eu não coloquei aqui leis administrativas, tá? Na minha cabeça eu sempre separo direito administrativo teoria e direito administrativo leis. Então, improbidade, processo administrativo, estatuto, nada aqui. Se você achar legal esse vídeo e achar que vale a pena fazer outros sobre esse tema, eu vou trabalhar dentro de cada lei. Então, quais são os assuntos mais cobrados de improbidade? Quais são os assuntos mais cobrados, sabe? Porque aí fica muito melhor. Porque falar de o que é mais cobrado e colocar ali uma questãozinha de improbidade, dentro da lei de improbidade tem vários tópicos. Então, se você achar legal, dá seu comentário aí, diz aí o que você acha. Eu dou sequência fazendo esse trabalho mais individual, com o constitucional, com as leis administrativas e por aí vai. Tá? Então vamos trabalhar em cima de questões, tá? Para a gente poder exatamente identificar qual o assunto mais cobrado e como que ele é mais cobrado. Primeira questão fala o seguinte: todas as questões, obviamente, 2024, já que o meu levantamento é para 2024. Em um esforço para aprimorar a administração pública e otimizar a prestação de serviços, o governo brasileiro implementou várias medidas recentes. Entre elas, decidiu criar o Ministério da Educação e Cultura, que visa integrar e coordenar políticas educacionais e culturais do país. Observação, tá? Não importa a banca. Aqui a gente está trabalhando tópicos que dentro de todas as bancas são essenciais, tá bom? Então, essa questão é de que banca? Não importa. O que importa é o assunto, tá bom? Além disso, para fortalecer a regulamentação e fiscalização no setor de saúde, foi estabelecida a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como se fosse nova, né? Mas beleza. Concedendo a titularidade e execução de tal serviço. Por fim, o governo celebrou um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade empresária Beta, cujo teor estabelece que a empresa será responsável pelo fornecimento de um serviço essencial. De acordo com os conceitos de centralização, descentralização e desconcentração,
assinando a afirmativa correta, pronto, encontramos o tópico. Aqui você até pode dizer que tem 2 tópicos, quando na verdade a gente tem um como predominante, que seria o tópico de organização da administração pública, tópico que aparece em 99% dos editais, que vai tratar desde de você entender como que monta a administração direta, indireta, quais são os entes que compõem, blá, 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 até também entender como que esses caras se relacionam e como que eles funcionam. Inclusive, sobre o tema técnicas administrativas. Técnica administrativa é um tópico dentro de organização da administração pública, tá? Eu gosto muito de fazer essa identificação de tópico de questão, porque isso já indica para o teu cérebro, olha, o assunto está naquela gavetinha lá, vai catar lá enquanto eu estou lendo, entendeu? É sempre importante a gente direcionar o nosso foco e o nosso cérebro de trabalho de acordo com cada questão. Quando você fala em técnica administrativa, nós temos aquelas 2 técnicas tradicionais, né? Nós temos a centralização e concentração, que é basicamente entender o reverso das outras, ou o contrário das outras, mas nós temos a descentralização e a desconcentração. E o que você aprende sobre esses caras? Descentralização refere-se ao surgimento de uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria para poder ajudar o Estado na realização de uma atividade. Tá? Então, a descentralização, ela necessariamente tem essa nova pessoa jurídica que vai ter uma certa autonomia, tá? Mas que tem um vínculo com o Estado. Enquanto na desconcentração, você tem uma reorganização interna. Você tem a ideia de órgãos públicos sendo criados para melhor atender a demanda da sociedade, porém, mantendo-se uma única pessoa jurídica. Você não tem outra pessoa. Né? Sempre lembrando aquela história, um órgão público não tem personalidade jurídica própria. Então, ele compõe uma pessoa jurídica maior. Tá? Primeira coisa, descentralização, nova pessoa jurídica, desconcentração, apenas um órgão público não é nova pessoa jurídica. Segunda coisa importante, quando você descentraliza, você entrega uma certa autonomia para o cara. Quando você desconcentra, não, porque o órgão público está ali para executar as funções que a cabeça manda, que a pessoa jurídica manda. Por isso, quando você desconcentra, você lembra de hierarquia, subordinação, né? Estruturação interna. Quando você fala em descentralização, não existe hierarquia ou subordinação. O que nós temos aqui é uma vinculação entre entes. Porque, veja, se eu sou responsável por uma atividade e eu descentralizo entregando para você, execução, titularidade não me importa nesse momento, tá? Eu ainda sou responsável pela atividade, só que eu entreguei na sua mão para que você se torne a pessoa primariamente responsável, tá? Modo de dizer. A partir desse momento, eu não tenho hierarquia sobre você. Você tem autonomia, você tem personalidade jurídica própria. Porém, claro, você vai seguir os meandros e os limites. Meandros é ótimo, né? Os limites da lei. Mas a partir do momento que eu começo a lidar com você, eu fico de olho. Como a gente tem uma vinculação, eu estou de olho. Se você começar a fazer besteira, eu tenho o poder de criticar, tenho o poder de punir, inclusive determinar a sua extinção, voltar, assumir de novo ali a responsabilidade e depois ver o que eu vou fazer. Então nunca se esqueçam que desconcentração necessariamente traz hierarquia como ponto. E a descentralização necessariamente traz essa ideia de vinculação. Porém, para a gente poder fechar essa parte de revisão rápida, que não é tudo que eu estou falando, mas são os principais pontos, quando você descentraliza, existem dois tipos de descentralização. O primeiro tipo é a descentralização por outorga legal, ou simplesmente por outorga, tá? Que alguns também chamam de descentralização por serviço. O que é isso? Nesse momento, quando eu descentralizo, eu entrego tanto titularidade quanto execução, ou seja, você, pessoa jurídica, é titular do serviço, então você tem uma autonomia muito maior, e você vai executar ele, dane-se, mas eu estou de olho. Quando você descentraliza para uma pessoa jurídica de direito privado que não compõe a administração pública, você tem o que a gente chama de descentralização por delegação ou colaboração. Qual é a diferença para ficar fácil? Autarquia, fundação pública, economia mista e empresa pública, esses caras compõem a administração. Então, necessariamente, eu tenho uma descentralização por serviço ou por outorga legal. Até porque o nome outorga legal já diz, tem que ter lei. Lei criando, autarquia, ou lei autorizando o resto. Olha como é que a gente mistura vários tópicos de organização, né? Por outro lado, quando você descentraliza por colaboração ou por delegação, você delega apenas a execução. Então, nesse caso, você tem o quê? Procedimento licitatório prévio ou contratação direta com dispensa de licitação.
A pessoa não compõe a administração indireta, a pessoa jurídica, mas ela está ali, e é de direito privado, obviamente, mas ela está ali executando atividade em nome do Estado, que se mantém como titular. Tá? Pronto. Ah, mas Dom, você podia ter anotado isso. É revisão rápida, é apontamento de principais tópicos, tá? Eu estou aqui só para facilitar a sua vida. Até nas próximas eu posso anotar, mas é muita coisa. Eu quero só te passar os principais pontos para você poder ir anotando junto comigo. Senão também fica aquela preguiça, né? Você quer tirar a fotinha da tela, e não é assim que a gente tem que estudar, você tem que anotar também. Então, ó, de acordo com o texto, vamos para a questão. Assinale a afirmativa correta em relação a esses temas, né? A criação do Ministério da Educação e Cultura consiste em um exemplo de descentralização. Parei. Qualquer criação de ministério ou secretaria é necessariamente um exemplo de desconcentração, porque esses caras aqui, apesar de terem a titularidade da cadeira, da pasta, eles são diretamente vinculados, hierarquicamente relacionados ao chefe de Estado. Não à toa você vê reuniões ministeriais que o presidente faz com todo mundo, reuniões de secretariado que o governador, que o prefeito fazem. Tá? Então, esses caras compõem uma estrutura única, eles não são pessoas jurídicas próprias. Desconcentração. A criação da Anvisa também não tem nada a ver, descentralização por delegação. A Anvisa, ela já não é um órgão público, ela é uma agência reguladora que nada mais é do que uma espécie autárquica. Como é uma agência reguladora, ou seja, é uma autarquia, a descentralização aqui não é por delegação, é por outorga legal ou por serviço. Então está errado o apontamento aqui. A criação tanto do Ministério da Educação e Cultura quanto da Agência de Vigilância Sanitária Nacional configuram um exemplo de descentralização. Acabamos de ver que não, né? Se você marcar a letra C como certa, você está dizendo que a letra A está certa e a letra B também. Então, basicamente, as três estariam reunidas, obviamente que não. Tá? Claro que na A e na B tem o tipo de descentralização, mas você estaria causando um conflito consigo mesmo. E olha a letra D. A celebração do contrato de concessão de serviço público com a sociedade empresária aberta, serviço público, fora da administração indireta, trata-se de um exemplo de descentralização por colaboração ou delegação, chame como quiser. Observe que a banca usa os dois nomes. Usou delegação aqui e usou colaboração aqui. Tá? Então, letra D, nosso gabarito. Olha que questão boa, que ela conseguiu trazer vários aspectos de organização da administração pública em apenas um tópico. Beleza? Segunda questão, vai falar sobre princípios, não tem como fugir, tá? Princípio da administração pública é um clássico de prova. Só que você não pode esquecer que princípio da administração pública ele vai acabar abraçando tudo, né? Serviço público, ato administrativo, tudo que tiver ele vai acabar caindo. Então, hoje em dia está muito fácil, as bancas, está muito comum, aliás, as bancas cobrarem princípios meio que junto com outro assunto, junto com outro tópico do edital. Porque princípio, basicamente, é a fundamentação de algo, né? Mas vamos lá. Que diz respeito aos princípios, assinar a alternativa correta. As sociedades de economia mista que exploram atividade econômica não se sujeitam aos princípios da administração. Parei por aqui mesmo. Porque, veja, apesar de, sim, uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica se basear no artigo 173 da Constituição, então ele está muito mais ligado para o direito privado, essa sociedade ainda compõe a administração pública, concorda comigo? A sociedade de economia mista e a empresa pública, essas duas que a gente chama de empresas estatais, as duas compõem a administração indireta, seja prestadora de serviço público, seja exploradora de atividade econômica, não importa. Então, assim, por mais que um tenha uma quedinha maior para o direito privado e outro para o direito público, o simples fato dessa pessoa jurídica estar na administração indireta já diz que sim, tem que se submeter a algumas regras da administração, dentre elas os princípios. Então, erradíssimo esse não aqui. Detalhe, tá? Isso aqui você pode matar também quando você estuda o regime jurídico administrativo, né? A indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o privado, que você enxerga também esse tópico sobre como funciona uma empresa estatal dentro da administração pública. Eu sempre trabalho esse regime antes de organização da administração, tá? Que, aliás, uma observação rápida, e aí é só uma observação, eu acho um absurdo quando eu vejo professores, livros, colocam a organização da administração pública como um assunto para trabalhar lá no final. Aí você vê atos, serviços, poderes, depois... Cara, não tem lógica. Se você não estudar regime jurídico administrativo e organização para depois ver esses tópicos, você vai ter muito mais dificuldade. Tá? Então, existe uma construção lógica, e eu posso garantir para você que em 22 anos fazendo isso,
A construção, uma lógica que existe é você entender a organização estruturada primeiro, para depois ver como ela trabalha. Tá? Letra B. É constitucional por não caracterizar ofensa à legalidade uma norma estadual que autoriza a transformação mediante decreto ou outro ato normativo infralegal de funções de confiança. Isso aqui está ligado a princípio da legalidade, né? E existe uma coisa na legalidade chamada simetria legal. A simetria legal é o seguinte, se você não conhece, é uma coisa bem tranquila. Tudo que é criado por lei, tudo que é criado ou criada por lei, só pode ser extinto ou alterado por outra lei. Tudo que é feito por decreto só pode ser extinto ou alterado por outro decreto. Isso é simetria. Só esse entendimento já mostra que a letra B está errada. Não viola o princípio da legalidade uma norma que autoriza que cargos ou funções de confiança que têm que ser criados por lei sejam transformados mediante decreto ou outro ato normativo. Tá maluco? Tá doido? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, já diria o grande poeta, né? Letra C. A nomeação de um cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, nossa grande, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda função gratificada, que não muda muita coisa dos nomes, mas tudo bem, da administração direta e indireta em qualquer dos poderes da União, você já entendeu? Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Vamos lá. O que é isso aqui? É o tal do nepotismo, né? Nós temos a súmula vinculante 13, inclusive o nepotismo agora, ele é um dos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade, para deixar claro que improbidade o nepotismo a gente não concorda. Inclusive o nepotismo cruzado, também chamado de nepotismo recíproco. O que é o nepotismo? É quando você indica para cargo de comissão ou função de confiança na administração um parente, que tenha, e aí pode ser parente sanguíneo ou por afinidade, não importa, que tenha até o terceiro grau de vínculo com você. Essa letra C aqui, para mim, tá linda, tá perfeita, é a súmula, é o entendimento constitucional, tá? Beleza, tá tudo bonitinho, vamos embora. Mas vamos olhar as outras, né, para ver se realmente tá tão errado, tá tão certo assim, né? A Constituição prevê explicitamente, ou seja, está escrito no artigo 37 os seguintes princípios. Legalidade, com certeza. Impessoalidade, sim. Publicidade, sim. Eficiência, sim. E razoabilidade é um princípio implícito e não explícito, tá? Inclusive, faltou aqui a moralidade, né? Para quem usa aquele macetinho do LIMP, tá de boa, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, não tem erro. Cuidado que muita banca gosta de colocar ali legalidade, impessoalidade, moralidade e tal, e eficácia, tá? Ao invés de eficiência, beleza? O fato do ato administrativo não observar a moralidade não acarreta por si só nulidade. Tá maluco? O que significa acarretar nulidade? É que o ato é viciado de um jeito que causa um prejuízo na construção administrativa a ponto dele ser nulo. Quando você fala que uma coisa é nula, é que ela causa um prejuízo muito grande e não pode ser considerada como válida. Quando você fala que uma coisa é anulável, é que aquela coisa não tem um prejuízo tão grande que pode ser convalidada. Isso aqui é ato administrativo, tá? Quando você estuda atos, na parte de extinção, na parte de convalidação, se for necessário, que nem sempre cai no edital, você vê isso aqui. Então, a letra C está certíssima, porque aqui seria, sim, caso de nulidade. Tá? Não tem conversa, não respeitou moralidade, feriu um dos princípios da administração, danou-se o ato. E para a gente poder finalizar, última questão, poderes. Se eu trabalhei princípios, e princípios, como eu te falei, tem braço em tudo quanto é canto, eu tenho que trabalhar poderes. E poderes é bem de boa, tá? É um dos assuntos que eu considero mais tranquilos no seu estudo. Eu vou explicar o porquê. Os poderes administrativos dizem respeito ao fato de que, ao poder do administrador, segue deveres de agir. Parece um cachorro, né? Deu uma latida agora, mas beleza. Não corta não, editor. Prestar contas, eficiência e probidade. Assim, em relação à matéria dos poderes administrativos, pode-se afirmar que o ato do fiscal sanitário municipal, esse é o ponto da questão, que constringe produtos de um açougue clandestino, tido como estragado e impróprio para o consumo, está adstrito a qual poder? Galera, estamos diante de uma situação em que o fiscal verificou uma irregularidade numa execução particular que pode prejudicar a coletividade. Fiscalizou, encontrou problema, aplicou punição. Isso aqui só pode estar ligado ao poder de polícia, que ele colocou aqui de polícia administrativa. Sim, porque o nosso poder de polícia é administrativa.
Polícia judiciária, você estudando direito penal, tá? Não é aqui, não. Poder de polícia administrativa é a ideia de você restringir, limitar direitos e liberdades individuais em prol do interesse coletivo. Bens, direitos e liberdades, para ser mais completo. A polícia judiciária é aquela que atinge a tua liberdade de locomoção, te prende, sabe? Aqui não. Então, quando você tem essa aplicação em que você afasta o interesse individual para atender a coletividade, necessariamente estamos diante do poder de polícia. O poder disciplinar tem nada a ver, é o poder que permite punir servidores ou contratados numa relação externa, tá? Então, se eu tenho um contrato administrativo com você, beleza, nada a ver. A gente está falando aqui de um açougue, que é uma empresa privada, fiscalizada pelo Estado para atender o interesse da sociedade. E hierárquico, muito menos. O açougue não tem hierarquia com o Estado nenhum. Ele se submete a regras de fiscalização, mas hierarquia não existe. O açougue é do Estado. Regulamentar também não tem nada a ver, porque não falou aqui que a gente está criando um ato normativo para dar fiel execução a uma lei. Pelo contrário, a gente está aplicando uma punição ou uma conduta protetiva à sociedade. E é isso. Você percebeu que aqui eu trouxe para você 3 assuntos importantíssimos que são assuntos introdutórios: princípios, poderes e organização. Claro que você pode acrescentar aí atos administrativos e responsabilidade civil do Estado. Tá? São os 5 tópicos mais cobrados de direito administrativo. Então, por que você não trouxe a questão dos 5? Para não fazer um vídeo de 40 minutos, sabe que eu falo pra cacete, e também para só você que acompanhou até o final ter essa informação complementar, que eu valorizo você que assiste meu vídeo na totalidade, ou pelo menos em 2.85 e não entende porra nenhuma que eu falo, porque eu já falo rápido e estranho normalmente. Mas é isso. Tamo junto, espero que você tenha curtido. Comenta aí o que você achou. Comenta se você quer que eu continue essa série trabalhando outros tópicos, outros temas. Qualquer coisa que eu possa melhorar, pode falar. Qualquer crítica construtiva, fica à vontade. Se você não gosta de mim, apenas comenta aí. Poxa, Dalmo, não gosto de você. Pelo menos vai dar engajamento. Já é alguma coisa. Beijo no coração. A gente se vê numa próxima oportunidade.